juntos novamente para continuarmos a leitura do livro Liceu da Mediunidade, Carlos Bacelli e Paulino Garcia. Despedida amistosa. Vocês lembram, né? A conversa lá com os bispos. Não podemos prosseguir o Dr. Lilon antes do silêncio da comissão que nos visitava, manipular a verdade para que ela atenda aos nossos anseios de hegemonia. O Espiritismo não nasceu para submeter ou submeter-se. O seu propósito é de ensinar o ser humano a pensar por si mesmo, deparar-se com a verdade que está em toda parte. A religião, seja ela qual for, necessita desvincular-se do poder que os fascina e nos induz a deturpar os seus valores. O cristianismo surgiu nas ruas e fomos nós que lhe erguemos os templos, que aos poucos encarceraram o pensamento do Cristo. Os templos religiosos não devem ser mais do que simples pontos de convergência da fé, e não construções que monopolizem o poder e representem a separatividade. Nós, os espíritas, temos lutado para que a nossa doutrina se conserve isenta dos equívocos das religiões que se formalizaram em excesso. Vocês não haverão de lográ-lo, sentenciou o bispo. Ao que estamos informados, o movimento de igrejificação do espiritismo é irreversível. Estamos, no entanto, nos esforçando e trabalhando nas bases, replicou o mentor. Vários companheiros têm se corporificado com o intuito de combater a elitização do movimento. Um dos objetivos que escrevemos tanto para o mundo é o de impressionalizarmos a questão da liderança. Impessoalizarmos a questão da liderança. A rigor, ninguém carece de permissão para ser espírita ou necessita solicitar o aval de qualquer órgão doutrinário para fazer funcionar um grupo. Nesse sentido, o personalismo humano tem sido nosso aliado. É uma tática inteligente, mas não vai vingar. Não há quem haja totalmente descomprometido. Uma simples semente é o bastante para que o joio se alastre no meio do trigo. Sejamos realistas. Antes mesmo que o Mestre fosse crucificado, os apóstolos já discutiam entre si, disputando a primazia. A mãe de Tiago e João chegou a pedir ao Senhor que um deles lhe assentasse à direita ao trono e o outro à esquerda. Na Casa do Caminho, em Jerusalém, as opiniões se dividiam. Alguns apoiavam a liderança de Pedro, outros a reivindicavam para Paulo, o ex-doutor de Tarso. Esquecemos-nos da lição. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. O mestre cingiu-se com a toalha e lavou os pés dos companheiros. Mas quem é que está disposto a fazer isso? Interrogou o chefe religioso. Seguir por outro caminho será tão somente mais tarde. Reconsiderar a trajetória. Ninguém supera obstáculos fazendo de conta que eles não existem. Chega de ilusões. O problema está em nós e não nas instituições que criamos. Todos temos preocupado com exterioridades, esquecendo o essencial. O que queremos? Ocupar o lugar que pertence a Deus? Quem somos nós para conduzir? Cada qual necessita traçar o próprio rumo. A jornada é para os cimos, ou seja, para cima, e é um empreendimento solitário. O Espiritismo não tem a pretensão de dominar. Trata-se de uma iniciativa nobre dos espíritos redimidos, para os quantos realmente estejam interessados em sua emancipação. Poucos são os que comungam com seus ideais e sintonizam com os seus propósitos. Quando, digamos, todos os homens se converterem ao Espiritismo, o Espiritismo como instituição deverá desaparecer. O Cristo, que não fundou religião alguma, não induziu ninguém a mudar de crença. Diante de Pilatos, questionado com referência à verdade, ele simplesmente silenciou. Nenhuma fé religiosa dominará o mundo. Todas as religiões são parcelas da verdade integral, umas mais, outras menos. Sobre a Terra e nas dimensões espirituais, o que vivemos, as diferenças que nos assinalam, evidenciam nosso atraso espiritual. Não queremos mais tomar o seu tempo, apartou o embaixador eclesiástico. Respeitamos a sua argumentação, mas não podemos concordar. Aqui viemos de mãos estendidas e lamentamos. O cardeal, Dom Eugênio, estava esperançoso, pois afinal de contas o senhor é tido como um homem de bom senso entre nós.
Se fracassamos com o Senhor, é bem provável que com os demais sequer possamos dialogar. Não, respondeu o instrutor. Eu não sou ninguém na ordem das coisas. Mal posso responder por mim mesmo. Os que estão conosco no liceu são livres para segui-los e depois, talvez outros companheiros de ideal pensem diferente. Este instituto de educação, que não me pertence, não é o único. Mesmo depois da morte, nós, espíritas, continuamos minoria. Mas ele não é o único. Não, para minha surpresa, virando-se para mim, um antigo pastor diocesano perguntou-me: E você, meu jovem, não deseja aliar-se a nós? O que tem a dizer do que acabou de ouvir? Olhando para o Dr. Odilon Fernandes, que sorria, respondi quase a gaguejar. Eu também fui católico, mas toda a vida simpatizei com o espiritismo. Ainda não posso afirmar que seja espírita, no entanto, católico eu não sou mais. Desencantei há pouco e estou pesquisando. Quero a verdade, embora sinta que não estou preparado para ela. De qualquer forma, disse o emissário, estendendo-me a mão, foi um prazer conhecê-lo. Seguindo o líder, os outros dois sacerdotes, que haviam permanecido disciplinadamente calados o tempo todo, levantaram-se, cumprimentaram-nos em despedida. Visite-nos, Dr. Odilon. Teremos grande alegria em recebê-lo. Eu não desistirei do senhor. Quem sabe mais tarde, não? Sem dúvida, redarguiu o mentor. Quem sabe mais tarde? Muito grato pela sua fraternidade. O senhor de fato confirma sua fama de homem sem arestas. É uma pena que não possamos tê-lo do nosso lado. Estamos juntos, semeando em campos opostos, mas interessados no mesmo resultado. O senhor poderia estar lavrando numa gleba maior. A gleba que o Cristo me concedeu já é suficiente. Permite-me um abraço? Pois não. E após Dr. Odilon e o bispo terem se abraçado como dois velhos amigos, o clérigo retirou do bolso da batina um pequeno coração incrustado num alfinete, pedindo permissão, transfixou-o na túnica do instrutor, esclarecendo: É o sagrado coração de Jesus. Mesmo que não queira usá-lo, sempre peço-lhe aceitar. É uma espécie de condecoração. Em nome da autoridade que me é atribuída pela Santa Madre Igreja e com todo respeito às suas convicções, eu o declaro membro livre da nossa ordem, rogando a bênção de Nossa Mãe Santíssima para o seu espírito. Meus amigos, isso tudo foi muito interessante. Todo esse caso é muito interessante. Como eu já havia dito e como o texto voltou a reforçar, Jesus não criou nenhuma igreja. Todas as religiões são interessantes, todas têm a sua verdade. E como todo e qualquer alimento, há religiões para cada necessidade do ser humano. Uns precisam mais disciplina, uns precisam mais amor, outros precisam mais liberdade. Há religião para todos. O importante é que sejamos irmãos. O importante é que sigamos o Cristo, fazendo o que ele nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é toda a lei, reforçou Jesus. No dia em que nos amarmos, no dia em que só fizermos aos outros o que queremos nos façam, a terra será um paraíso maravilhoso. Não é verdade? Então vamos colaborar com essa lição de Jesus e vamos amar ao próximo. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.